Boa noite, alunos e alunas do ciclo 4. Estamos aqui na nossa última videoaula, uma videoaula que serve apenas para ajudá-los e orientá-los em relação aos exercícios que vocês farão agora, que está aqui nessa atividade, a nossa quarta atividade, última atividade, a atividade de fazer uns exercícios, né? Por que fazer uns exercícios a respeito desse mini curso que tem como objetivo ajudá-los a dar o primeiro passo, a iniciar o seu processo de pesquisa? A gente não está querendo aqui avaliar o que vocês aprenderam ou não. Esse exercício é uma forma de exercitar a execução, o início do trabalho de vocês. Vocês vão precisar começar por algum lugar e responder esses exercícios com qualidade, refletindo a respeito deles, refletindo sobre as propostas, sendo cauteloso para responder, aproveitando a nossa próxima videoaula ao vivo para poder tirar dúvidas, levar essas dúvidas para os seus orientadores. Essa é a função primeira desse exercício, dessas atividades que vocês irão fazer. No formulário vocês vão ver que a gente vai começar perguntando sobre o diário de pesquisa. Então primeiro, para vocês, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá na videoaula número 1, em que a gente fala sobre o diário de pesquisa, fala bastante sobre o que seria um diário, né? O diário, que é essa coisa em que o autor, esse gênero textual em que o autor escreve para si mesmo, fala consigo mesmo, registra seus pensamentos para que ele mesmo possa resgatar mais tarde. Isso é um diário. E no diário a gente registra questões da nossa objetivas, como as coisas que eu vi, que eu fiz, que eu comi, que eu vivenciei no mundo físico, né? Quer dizer, coisas que outras pessoas viveram comigo, observaram também, ou mesmo uma ação que eu tenha feito sozinha, mas uma ação no mundo, né? Essas são as coisas objetivas. E também registro as minhas questões subjetivas, as questões que estão dentro de mim, que não estão do mundo, as coisas que eu penso, as coisas que eu imagino, as coisas que eu desejo, as coisas que eu sinto, né? Que eu sobretudo sinto. Eu registro lá também, de novo, para depois poder resgatar aquele momento em que foi feito aquele enunciado, aquele registro, certo? Agora, pensando nisso, qual é o sentido, né? É isso que a gente pede para vocês escreverem lá. O que seria então um diário de pesquisa? E o diário, lembrando, né, é um texto absolutamente informal, é um texto que, como eu disse, é um texto para você ler. Então, o mais importante é que você depois consiga compreender aquilo que você escreveu. Isso é a única regra desse gênero textual, que você que escreve depois venha a entender aquilo que você está escrevendo. Então, o que é um diário de pesquisa, né? Baseado nessas orientações de um diário, para que serviria? Qual é a importância de um diário de pesquisa? Eu gostaria que vocês escrevessem lá no formulário a respeito disso, um parágrafo, um parágrafo, né? E a outra questão que aparece é onde? Onde, então, você vai fazer esse registro? Fazer uma pesquisa não é como um trabalho que a gente faz para a escola, que a gente começa essa semana e termina na outra. É um trabalho que a gente escreve ele um pouquinho a cada momento. A gente escreve ele em si, né? A gente vai falar sobre isso. A gente escreve ideias, referências bibliográficas, relatórios de como foi a orientação com o professor e orientador, anotações das trocas que vocês fazem ali. Em algum lugar você precisa reunir tudo isso. Então você vai fazer isso num caderno, vai fazer isso num computador, que você vai usar o da escola, que você vai usar o que tem em casa. Qual é a sua estratégia para isso? É o celular? Como é que você vai registrar as suas questões da pesquisa? Porque a pesquisa é escrita, né? O produto final, a gente vai ter ele lá escrito, né? Então, em algum lugar você vai começar a ter de fazer esses registros. Onde será o seu lugar? Ponha lá no formulário.
Depois do diário de pesquisa, a gente vai falar de metodologia. Nesse caso, é preciso que vocês voltem lá na terceira aula, na videoaula 3, de preferência assistam o vídeo novamente, ou então, ao menos abram a apresentação e deem uma olhada naquele quadro que especifica e comenta um pouco sobre cada tipo de metodologia, uma série de metodologias lá. Ou seja, se você vai, para chegar na sua resposta, se você vai fazer um levantamento bibliográfico, se você vai fazer uma pesquisa em laboratório, uma experiência, se você vai sair a campo para poder observar um determinado fenômeno, observem aquela teoria, resgatem aquela teoria e preencham duas questões, que seriam as duas metodologias que você acha que gostaria de fazer. Preencham duas, não três, não uma, duas, porque depois a gente vai observar esses dados juntos. E também tem sobre as técnicas, então observe lá se você vai fazer entrevista, que tipo de técnica você vai usar, se você vai a campo, né, como você vai coletar os seus dados. Tente responder isso sem pressa, mas tente responder isso, tente imaginar isso. Mas veja, esse é só o começo. Independentemente de qualquer coisa que você coloque aqui, ainda está em tempo de modificar. Não é o recomendável, o ideal é que você faça uma escolha o mais sólida possível, mas né, quem sou eu para falar de solidez? Né? Quem somos nós humanos para falar de solidez? Então pode ser que mude, mas procure estar seguro, responder quando estiver seguro daquilo que você tem para fazer, tem como proposta de fazer, certo? Bom, vamos entrar num assunto em que já avançamos muito, que seria o tema e a área de conhecimento ao qual o seu tema está subordinado. E aí, poxa vida, me pergunta, mas poxa, eu tenho meu tema definido, por que eu preciso definir a área de conhecimento? Né? Quer dizer, já tenho o tema. Porque depende da área de conhecimento, o seu tema ele caminha por um lugar ou para o outro. Por exemplo, se eu disser para vocês que vou estudar, o meu tema é uma obra do Machado de Assis, eu vou estudar um personagem do Machado de Assis, Capitu, que é um personagem que eu gosto, né? Vou estudar Capitu. Mas se eu for estudar isso dentro da área do conhecimento literatura, eu vou caminhar vou percorrer um caminho para chegar nessa resposta. Mas se o tema for o mesmo e a área de conhecimento dele for linguística, ele vai por um outro caminho. Se a área do conhecimento for psicologia, ele vai por um outro caminho. Então, veja, é importante, o que vai definir o caminho da sua pesquisa, essa relação entre área e tema. Então procure colocar lá no formulário qual sua área de conhecimento, qual o tema que você escolheu. Depois a gente vai ter uma pergunta que está lá na aula 2, que fala sobre título, índice, introdução, sumário, desenvolvimento, né? E aí dei uma resgatada nessa aula também para relembrar um pouco o que é cada cada um desses elementos do texto de uma monografia, né? Cada um desses elementos. Depois vai ter uma pergunta um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais de paciência de vocês para responder. Não é urgente, mas é muito importante, que é que vocês definam os tópicos que vocês abordarão dentro do tema que escolheram. Os tópicos que vocês abordarão são os nomes dos capítulos que o desenvolvimento, que o corpo, que o esqueleto do seu trabalho vai ter. Definir os tópicos, definir o nome dos capítulos vai te ajudar a enxergar o trabalho que você vai ter, as tarefas que você vai ter de cumprir para poder dar conta dos acúmulos necessários para o desenvolvimento daquele tópico. Então, procurem definir uns 3 está ótimo, né? 3 tópicos, 3 capítulos e coloquem lá no formulário. Por fim, eu gostaria de dizer para vocês que
essa experiência toda de dar aula para vocês aqui pela tela, dar aula ao vivo pela tela, é uma coisa absolutamente nova na minha vida como aluno, como estudante, como professor e na vida de muitos professores que eu conheço. Na verdade, a gente nunca teve uma situação como essa, em que a gente fosse obrigado, né, pela conjuntura, né, a investir nesse tipo de comunicação com vocês. Agora, uma coisa que não faz sentido é a gente, professor, tentar construir isso sozinhos. Porque, como é novidade, a gente não tem referência, não faz sentido e nem vai dar certo se a gente fizer isso sozinho. A gente precisa da sua participação. A gente precisa que você nos procure, você nos diga o que quer fazer, nos diga o que quer aprender, nos diga se a coisa está fluindo ou não, mas não deixem de participar. Não há sentido pensar em dar aula sozinho dentro da categoria dos professores se não tiver uma resposta e uma fala de vocês no sentido de dizer o que vocês querem aprender. E a monografia é a oportunidade que vocês têm de estudar algo que vocês escolheram estudar. Portanto, procurem-nos, eu, a Lígia, o Gabriel, que estamos aqui à frente desse mini curso, mas sobretudo procure o seu orientador. Você vai receber no final dessa tarefa, depois que você preencher tudo do formulário e você clicar em enviar, você vai receber um e-mail com as suas respostas. Mostre esse e-mail para o seu orientador. Ele já é um pontapé inicial para você se engajar nessa tarefa bonita da descoberta, do conhecimento, do aprofundamento em temas que vocês escolheram estudar. Então, boa sorte, bom trabalho, contem conosco e vamos que vamos, porque tá difícil, mas vai passar. Um beijo, gente. Valeu!